Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo você vai entender tudo sobre elementos da comunicação. Se você acompanha os meus vídeos, você sabe que eu amo essa ferramenta que é a Jamboard. E hoje eu vou explicar para você utilizando a Jamboard. Bom, quando a gente fala de elementos da comunicação, é muito importante que a gente pense em qual é a função disso, né? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando de uma mensagem que está sendo emitida de alguém que está recebendo isso. Beleza, é só isso? Basicamente sim, né? Mas a gente sabe que tem outras coisas que estão envolvidas neste processo de emitir uma comunicação, de emitir uma mensagem e efetuar, né, com eficiência essa comunicação. Então, começando, né? Quais são os elementos? Primeiro é o nosso emissor, que é quem fala, quem emite a comunicação, né? Não é só quem fala com a boca, mas quem emite alguma comunicação. Pode ser um gesto, pode ser uma expressão, pode ser um som. Então não quer dizer necessariamente falar, né? Mas eu quero dizer quem fala é quem emite a comunicação, quem começa essa comunicação. Quem comunica alguma coisa vai comunicar uma mensagem, né? Vai comunicar algo que tem um conteúdo e alguém vai receber isso. É um receptor. Então, quem recebe essa fala, esse gesto, esse som que eu fiz aqui, esse olhar. A gente fala, né? A gente se comunica com o olhar com as pessoas. É isso? É, você está falando com os olhos. Então, geralmente, né, a gente tem isso aqui, beleza. Emissor, receptor. Legal. Às vezes acontecem algumas falhas aqui, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Mas para que eu tenha uma comunicação eficiente, para que essa mensagem chegue, eu tenho essa mensagem inserida em um referente, um contexto maior. Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo, vocês vão entender melhor ainda. Então, eu tenho um contexto maior que essa mensagem está inserida, que é o que eu chamo de referente. Para que essa mensagem que está dentro de um contexto chegue até essa pessoa, eu preciso de um código, né? De uma linguagem, né? O idioma, digamos assim, que ele vai se utilizar. Então, pode ser Libras, pode ser russo, pode ser língua portuguesa, pode ser inglês, pode ser espanhol, né? Pode ser a linguagem do olhar. Então, o código é o sistema linguístico que eu utilizo para que a mensagem chegue, saia do meu emissor e vá para o meu receptor de forma organizada. E o canal é o meio que eu utilizo para que isso aconteça, né? Por exemplo, da Libras através da minha mão. Quando eu falo, através das minhas cordas vocais. Ou eu posso também estar pensando em canal no sentido de videoaula, televisão, rádio, tá? WhatsApp. Então, eu tenho um emissor que vai passar uma mensagem a partir de um contexto em que ele está inserido, por isso que o entendimento da mensagem depende do seu contexto, né? Então, uma aula dada por vídeo no momento de normalidade e uma dada na pandemia são aulas com certeza diferentes, né? Às vezes a gente tem o que a gente chama de ruído na comunicação. Por exemplo, quando acontece um ruído no contexto, o emissor está num contexto, o receptor está no outro contexto. Pode ser um contexto social, um contexto histórico, né? Eu li um livro que esse emissor, esse autor, estava lá em 1500 e eu estou aqui em 2020. Eu não entendi, né? Existe um ruído aí, porque esse contexto está diferente ou eu não tenho conhecimento sobre ele. Quando a minha mensagem está mal construída, sabe aquela coisa assim, você entendeu, não entendeu? Então, não. Então, quando tem um ruído na mensagem, eu escrevi alguma coisa com uma pontuação estranha. Por exemplo, eu escrevi em caps lock e eu não sei que isso é gritando. O meu receptor vai entender de uma outra forma, né? E não da forma que eu queria. O código, principalmente, né? Eu não sei falar japonês e alguém vai e se comunica comigo. Existe um ruído, o não entendimento, o desconhecimento da língua.
ou o canal, né, não chegou o sinal por inteiro, está acontecendo muito, né, nas transmissões. Então, teve um ruído no canal utilizado. Então, pode ser que aconteça esse tipo de ruído e que traga para você um desconforto e às vezes até mesmo um não entendimento da mensagem. E uma conversa, ela é a troca de turnos, né? Que é o emissor que se torna receptor, o receptor que se torna emissor, e assim a gente vai. Isso numa conversa, né? Agora, se os dois falam ao mesmo tempo, a gente só tem emissores, né? Se ninguém fala nada, a gente não tem nada, porque não tem nem emissor nem receptor. Bom, para dar um exemplo para vocês, né? Dentro de uma aula, então, dentro de uma aula sobre verbos, é a minha mensagem, eu tenho um emissor, que é a professora, e eu tenho um receptor, que são os alunos. Isso quando eu inicio a aula. Mas daí, no momento em que os alunos estão apresentando um trabalho, por exemplo, eles se deslocam para cá, né? E aí eu tenho, então, numa situação em que os alunos estão dando a aula, os alunos são os emissores e a professora é o receptor, certo? A minha aula é o meu referente, porque ela é o meu contexto maior, né? Então, a aula sobre verbos está dentro do contexto aula, escola. O código é em inglês, então essa era uma aula de inglês sobre verbos. E o canal, a videoaula. Então, a professora estava dando a aula através da videoaula, utilizando das suas cordas vocais e de toda a força que ela tem dentro do coraçãozinho dela. Certo, gente? Esse assunto, elementos da comunicação, puxa um outro assunto que é funções da linguagem, que você vai acompanhar aqui comigo no próximo vídeo. Então fica ligado, ativa o sininho para você receber as notificações, para você ficar sabendo do nosso vídeo de funções da linguagem, que já já ele está por aqui. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda! Nossa! E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!